Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud. E hoje temos uma aula especial, não que as demais aulas não sejam especiais, mas hoje achei por bem convidar a nossa querida, amada professora e psicanalista Soraya Gonzaga para falar um pouco mais da clínica do Lacan, que é uma clínica muito vasta, com muitos conceitos, né? Eu vejo a clínica do Lacan com tantas abordagens ricas, como a questão do tempo, né, o tempo lógico, que é uma clínica fantástica, a clínica do real. Então, eu pedi para ela trazer para nós uma temática sobre o real, né, que é um assunto que é importante, né, nesse tempo que a gente vive hoje, esse análise saber fazer leitura. O que é esse tal do real? Né? Eu tinha uma fantasia, achava que o real Lacan era o real que eu penso, né? Não, Lacan vai nos trazer uma outra abordagem. Então, a pessoa melhor para falar isso conosco, né, é a nossa querida Soraya Gonzaga. Seja bem-vinda. E agora todo o tempo é seu. Eu peço aos alunos e os demais aspirantes que aqui se encontram, anotem tudo. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar a ela, tá, gente? E fique à vontade, tá, Soraya? Passa agora a palavra e a transmissão desse saber psicanalítico para nossa Soraya Gonzaga. Soraya? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, falar do Lacan é sempre um desafio, né? Eu sempre, quando eu vou fazer ou preparar a aula, eu fico nervosa e sempre tenho a sensação de que eu não sei nada sobre o Lacan. Porque, assim, a obra dele, o que acontece? O Lacan, ele, quando a gente começa a estudar sobre o Lacan, a gente vai ver que um tema puxa o outro, né? Um assunto vai desenvolvendo o outro. Então, todos os temas que o Lacan aborda dentro dos seminários, eles são muito amarrados, né? E o conceito de real, o Lacan ele vai apresentar no primeiro seminário, no seminário um, e ele vai até o final, né? Ele vai desenvolvendo o real até o final de sua obra, né? Que é o seminário 27, que eu acho que aqui no Brasil a gente nem tem ainda, né? Ainda não, Não tem. mas tem uma escola psicanalítica, né, de Pernambuco que ela se rebelou contra o sistema, né, da comunidade psicanalítica lacaniana. Eles têm toda a obra do Lacan transliterada do francês para o português. Então, eles vendem sim para aqueles interessados. Vou ver se eu tenho contato com eles. É, porque o Milei, ele está liberando aos poucos, né? Não sei por que ele está fazendo isso, né? Não sei. Já até discuti isso com alguns colegas. O Milei era para ter colocado toda a obra do Lacan em português para o Brasil, mas não está. Então, essa escola, de uma maneira assim, bem lacaniana, né? Revoltada, pegou toda a obra dele em francês, transliterou para o português. Então, é um trabalho clandestino? Milley sabe disso? Sabe, mas é aquilo, ele está numa posição muito narcisista de não ficar. Agora há pouco tempo que ele liberou, parece que foi o seminário 23, liberou agora o 23, agora há pouco tempo, foi ano passado. Então, quer dizer, já era para estar aqui há muito tempo, então não sei por que disso. Quem conhece francês e sabe francês vai ter o acesso, né, às obras como eu não sei francês, então eu aguardo aí a publicação dos demais seminários, porque ao final, né, a partir dos 19 até o 27, é onde Lacan ele vai começar a falar, né, do real, trazendo aí para a matemática, né, ele vai trazer também o conceito dos nós, que a gente vai falar mais à frente, mas assim, dentro da obra do Lacan, a gente ele traz, ele conversa com outras ciências, né? E ele vem fazendo isso ao longo da obra dele. Então, no início, ele vai desenvolver a teoria, né? Essa teoria do real, simbólico, imaginário, a partir de uma ciência, e ele vai modificando isso, né? Dentre os seminários, ele vai acrescentando, outras narrativas, né? Então, você vai ver que o real, ele é toda a obra do Lacan.
né? Então ele começa no seminário 1, termina no seminário 27. Então aqui, falar sobre o real é um assunto muito vasto, né? Ele é muito extenso. Então a intenção aqui é trazer uma noção daquilo desse real, né? E do real simbólico e imaginário, que quando Lacan ele começa a desenvolver essa teoria, ele parte a partir do imaginário, depois ele vai para o simbólico, e só depois ele começa a aprofundar mais no conceito de real, né? Então, André, eu até gostaria que você, quando a gente conversou e você deu essa sugestão da gente abordar o real, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua ideia de trazer o real. Eu sei que você iniciou aí a aula já falando um pouco sobre, mas eu queria, assim, ouvir um pouquinho de você sobre esse real. E aí a gente vai costurando, né? Eu não trouxe hoje slides, então, assim, a intenção é que seja uma conversa e que a gente vá aqui tirando, não dúvidas, né? Mas que a gente vá chegando a um entendimento aí desse real. Bom, Passando também pelo simbólico e pelo imaginário. o que eu aprendi na pós, lá do ESP, né, sobre a questão do real, simbólico e imaginário, e que no final do curso pediram 3 aulas sobre a clínica do real, que eu não Uhum. sei bem diferenciar, né, se está falando do real ou o que, que é a clínica do real, né? Até o Jorge Forbes vai falar sobre a clínica do real que acontece na prática analítica. Bom, tivemos aulas muito vívidas, ricas sobre a questão do real, sobre aquilo que escapa, aquilo que não dá para compor, não dá para inserir ali o imaginário simbólico, né? Um dos temas que foi levantado, que trouxe muita angústia à classe, foi falar de Deus e de morte, né? O Lacan tinha uma ideia de Deus, né, que assusta quem vai estudar a biografia dele. Ele vai dizer, o imaginário aqui não entra, né? Então essa ideia de que Deus é bom ou que o diabo é mau, isso Lacan ele via como uma questão imaginária infantil, né? Uma questão, até porque para quem não sabe, Lacan tinha um irmão teólogo, né? Era um ele era um monge, né? E até a gente brincou na pós, Lacan era um oportunista, né? Estudou teologia há 20 anos e nunca pagou esse irmão. Ou seja, o irmão dele era um mestre em teologia, e durante 20 anos, eu achei interessante é que ele vai estudar a tríade ou trindade com esse irmão, né? Ele ali dessecava esse assunto teológico com esse irmão durante 20 anos. Quem é que se debruça sobre matemática durante 20 anos? E Lacan fez isso. Ele era muito obsessivo nas suas pesquisas. O que eu acho bonito no Lacan é que quando ele fala o retorno a Freud, ele faz uma leitura de pente fino em toda a obra do Freud. Lacan não está inventando nada, gente, muito pelo contrário, ele está pegando esse trem da obra do Freud e está ali fazendo um acréscimo teórico. E quando a gente foi fazer um estudo sobre Deus e a morte, né, fala sobre suicídio, sobre essas mortes inesperadas que não têm explicação, e que a pessoa se pergunta como assim essa pessoa se matou, como assim essa pessoa morreu, ela estava aqui, não é? E tá, eu não consigo dar nomes a isso aqui. Então o Lacan vai dizer, isso aqui é o real. Essa coisa insuportável que eu não consigo nomear, não consigo dar nomes, essa coisa que eu não tenho controle. E quem é esse Deus que deixou uma viga cair e matar 500 fiéis? Que Deus é esse que não acaba com essa guerra, com essa peste, com essa fome? Então Lacan vai dizer, você está querendo humanizar um ser que não é humano? Então, isso foi bastante angustiante na época, e depois tivemos, se a Soraya puder falar um pouco para a gente, a diferença, se há diferença entre a clínica do real e o real, né? Que é uma das práticas dos psicanalistas lacanianos, é trabalhar a clínica do real. Essa coisa que escapa, essa coisa que não dá para nomear, mas que está ali presente, nos trazendo angústia, nos trazendo mal-estar, mas que está ali, né? Alguém tem algum comentário a fazer sobre a questão do real? Alguém quer falar alguma coisa?
Ou posso começar? Bom, Quer falar, quer Isabela? falar, Isabela? Tá Ela, quietinha. ela tá ali com o olho assim piscando. Falo ou não falo, meu Deus? Então, é, é que vocês falam da morte, né? De Deus, da morte, Deus é real, a morte é real, mas acho que o que me vem à cabeça é a vida também é real, Uhum. né? Porque a gente não tem o controle, a gente tem só uma ilusão de controle, né? Então, eu acho que, na verdade, a vida é que é real. Não sei, eu tô aqui pensando, vocês falando, eu tô aqui pensando, caramba. Eu acho que a vida é que é real porque ela escapa e a morte faz parte da vida. Certíssimo, Isabela. A vida, ela faz parte do real, né? As nossas angústias, elas estão na vida. E a morte, por incrível que pareça, ela está no campo do simbólico, porque a gente ritualiza a morte, embora sim, a morte, a compreensão da morte, o que vem do outro lado da morte, a gente não saiba, então esse outro lado faz parte do campo do real, mas a morte ela é simbolizada através de rituais, através do luto, mas a nossa angústia está, né? E o real está no como viver a vida, né? Porque a gente se sente angustiado em como dar conta da vida através da morte do outro. Porque aquele outro, aquele ente querido morreu, ele se foi, né? Findou, né? Para a gente aqui findou. Então, como é que a gente dá conta desse luto, dessa morte? Né? É onde a gente se depara com esse real, né? Mas existe todo um simbólico para a morte, né? Tem toda uma questão de rito, né? De rituais, né? Que a gente tenta, a forma como a gente tenta lidar com o real é através dos símbolos, né? Digamos assim. O real é aquilo que escapa, mas a gente tenta dar um certo tipo de contorno a isso, seja através dos mitos, né? Seja através daquilo que a gente consegue capturar ali e trazer algum sentido ali, né? Através do campo do simbólico. Eu vou passar um pouquinho no imaginário e no simbólico para a gente poder entrar no real. Só que assim, é aquilo que eu falei, o real ele é muito amplo, né? Tanto conceito são estruturas, né, que elas não podem serem pensadas separadas. Então, nessa constituição desse eu, desse sujeito, a gente sempre vai pensar no campo do imaginário, do simbólico, do real, né? Do real, do imaginário, do simbólico. Então, assim, eu queria trazer um pouco do imaginário, um pouco do simbólico, para a gente poder entrar no real, mas de maneira assim, bem reduzida, né? Bem resumida aí. Mas assim, tanto a questão do André falar, né, sobre Deus, né, que ele está no campo do real de fato, que a gente não consegue simbolizar, mas a gente tenta de certa forma, compreender a morte também, né? Quando somos atravessados por esse sentimento, né? Pela morte, mas a gente dá, né? Aí tenta dar aí um contorno para essa morte. E a vida, como você trouxe muito bem, né? Porque a vida ela faz parte do real, né? Viver a vida faz parte desse real. Não há garantias, né? É, não há Ah, garantia. ele me ama, ou ela me ama, tá, mas que garantia tem isso? Amar esse outro, Lacan vai dizer, é angustiante. Amar esse outro me coloca numa situação de angústia. Me Sim. coloca, como diz o Pascoal, né? Me coloca numa linha de tiro cruzado, né? Eu nem sei o que Pascoal tinha na cabeça para falar isso. Não sei se ele E estava nos angustiado. coloca, e nos coloca numa vulnerabilidade, porque Exato. ali mostra o quanto o ser humano é vulnerável, né? Mas Justamente porque o amor nos leva a movimentos infantis, né? O amor nos leva àquela fantasia de Romeu e Julieta, né? Mas o Lacan vai dizer, não, esse outro vai te deixar muito angustiado. Porque a gente esbarra também, né, com esse real, aquilo que a gente não sabe dar nome, né? E quando você ama alguém, seja mãe com filho, seja um relacionamento amoroso, existe um algo a mais, né, que não é alcançado ali pela linguagem, né? É uma sensação, né, que a gente não consegue
colocar palavras sobre aquilo. Então, é angustiante, porque você não escolhe quem você ama, né? A não ser que você, acho que nem a mãe com o filho, né? Porque a gente vai ver que tem mães que não amam seus filhos. Então, assim, não é amar não é uma escolha. Eu vou olhar para aquela pessoa ali é amável, então eu vou amar aquela pessoa. Às vezes você vai amar quem você detesta, né? Você não gosta da pessoa, mas você ama a pessoa, né? E como diz a Ana Sui, há amores e amores, né? Tem amor que é pior do que peste, né? A pessoa já se foi e você não consegue se livrar, né? Daquela criaturinha que fica ali de vez em quando perturbando o seu juízo, né? Principalmente na hora do travesseiro, né? Tem pessoas que, olha, nem Monte Apalache quer ela, nem os Montes Apalache quer essas pessoas, não quer, gente. Olha, eu cheguei à conclusão que tem pessoas desse mundo que nem ET, nem o inferno quer essas pessoas. Não quer, gente, não quer. Tô exagerando, não. Pode rir, É, Isabela. Isabela, você quer rir, né, Isabela? Pode rir. é verdade, gente. Faz parte da vida, né? Do que a Isabela trouxe, desse viver a vida, né? O viver a vida é desafiador. Então, é, quando o Lacan ele começa a desenvolver isso lá no Seminário 1, a gente sabe que anterior ao Seminário 1, Lacan tem mais dois seminários, mas ele não faz no modelo, né, dos seminários que ele apresenta, né? Ele faz na clínica dele, na casa dele, com poucas pessoas. E aí ele vai analisar, né, o caso do Homem dos Lobos, se eu não me engano, o Homem dos Ratos, anterior ao Seminário 1. E aí, dentro do Seminário 1, que é logo no início da obra de Lacan, né? Que ele faz lá no Hospital Santene, né? Ele vai trazer o conceito de imaginário. Por quê? Porque nessa época, Lacan, ele estava, digamos que, preocupado com os rumos que a psicanálise estava tomando, né? Porque a psicanálise ela estava indo em direção à teoria do eu como no processo normativo, né? E aí, como o André trouxe no começo aqui da nossa live, esse eu que segue um tempo cronológico, né? Que vai passar por fases, né? Então, Lacan vai dizer que não, que assim, a clínica da psicanálise, que é a clínica do real, ela é a clínica do sujeito do inconsciente. E quem é esse sujeito do inconsciente? É aquele sujeito que não segue um tempo cronológico, ele vai seguir um tempo lógico, né? Então, qual é a lógica do sujeito do inconsciente? Quem é esse sujeito do inconsciente? É aquele sujeito que aparece, né? Como a gente falou na aula passada, ele vai aparecer no lapso, no ato falho. Então, existe uma lógica para que esse sujeito ele apareça. Ele não é cronológico, então ele não vai crescer e vai se desenvolver. Então, ele não é aquela, né? Embora Lacan ele vá falar nesses primeiros seminários sobre o estágio do espelho, e ele fala estágio, tá? Não é estágio, é estádio do espelho. E ele vai, né, nesse primeiro momento, usar, né? Ele vai trazer, na verdade, né? Não usar. Ele vai trazer aí a comparação, né? Nesse momento do estágio do espelho, né? Ele vai trazer a etologia. O que que é a etologia, né? A etologia é uma ciência que considera o ser humano como uma espécie de animal, né? Porque ele vai se desenvolver, esse imaginário, ele vai se desenvolver através da comparação com o outro, né? É quando aquele bebê ele se olha no espelho, mas ele não, ele vê um outro, e aquele outro, se ele levanta o bracinho, aquele outro vai levantar o bracinho também. Mas ele não sabe a distinção entre ele e o outro. Só que para esse bebê, ele controla aquela imagem no espelho. Esse é o estágio do espelho, né? É nesse momento da imagem, né? Daquilo de como ele vai se ver, né? Nesse primeiro momento no mundo, né? Como é que ele vai se enxergar. Então,
Quando a gente fala desse imaginário, nesse primeiro momento, né, Lacan ele vai trazer esse conceito, né, esse conceito da etologia, né, de que nós vamos nos comparando com os outros. Então, a gente vai sempre usar esse exemplo do bebê, né, no colo da mãe, ele vai entender que ele e a mãe são um só, porque ele ainda não tem essa distinção, né, entre o que é, quem é ele e quem é o outro. E aí, logo depois, Lacan ele vai desenvolver esse conceito de imaginário a partir da linguagem, né? Ele vai, nesse primeiro momento, ele traz a questão do ser humano como um animal, e depois ele vai dizer que o imaginário ele é formado através da linguagem. Então, eu entendo e imagino que quando eu falo, por exemplo, com vocês, né, eu penso, imagino, trago para a fala e aí transmito essa linguagem, eu me comunico com vocês. Então, na minha imaginação, eu acho, acredito que você esteja entendendo aquilo que eu estou dizendo. Porque essa nesse segundo momento, né, quando o Lacan ele traz esse imaginário para o conceito de linguagem, eu formo dentro do meu imaginário, crio dentro do meu imaginário hipóteses. E é o que a gente faz até hoje, né? Então, assim, o que a gente vê muito, né, assim, não só na clínica, mas no dia a dia, às vezes, as pessoas falam muito assim, ah, fulano está fazendo isso, isso e isso. A gente sempre fala, né, que a gente sempre imagina que fulano deve estar fazendo a partir da gente. Então a gente sempre imagina o outro a partir do que a gente é, de quem nós somos, né? Então assim, a psicanálise quando ela fala sobre a escuta, é você sair desse lugar, né, de você se comparar ao outro quando ele traz algum conceito, né? Porque eu não posso colocar ali me colocar na cena. Não posso usar esse campo do imaginário para que quando uma pessoa me diga algo, eu fale, não, mas eu também fiz isso, isso, isso. Ou então, você vai fazer desse jeito porque eu entendo que seja assim. Esse é o meu modus operandi. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, depois, logo depois, né, Lacan ele vai falar sobre o simbólico, né? O simbólico é aquilo que atravessa o campo do imaginário, né? E o simbólico ele está, o inconsciente ele responde a esse simbólico através dessa criação que eu disse anteriormente, né? Que são os mitos, são as formas que a gente vai tentar dar contorno a esse real, né? É, E aí, o imaginário, ele vai sempre ter relação com o corpo, tá? Então, quando a gente fala sobre imaginário, a gente está falando desse registro da nossa imagem, do corpo, da identificação, a gente está falando do narcisismo, né? A gente está falando da constituição do eu, né? Através da alienação da imagem desse outro, né? Esse outro aí, para o Lacan, é aquele outro com O minúsculo, né? Que tem uma diferenciação do grande outro, né? E Uhum. desse outro que é um outro Esse minúsculo. grande outro aí dá trabalho. Esse outro, nossa, é assustador. E aí a gente vai falar sobre o simbólico, né? Que o simbólico ele é da ordem da linguagem, né? É da ordem do significante. Então, quando a gente está falando sobre significante em Lacan, a gente está falando sobre palavras, tá? O significante é sempre palavra. O significante sozinho ele não tem nenhuma utilidade. Então, quando a gente fala sobre significante, a gente vai sempre pensar nessa cadeia que o compõe. Então, um exemplo, né? Se eu falar apenas cadeira, eu tenho um significante. Então, para que eu dê um sentido a essa cadeira, eu preciso colocá-la dentro de uma cadeia. Então, eu vou formar uma frase com esse significante. Eu vou dizer que a cadeira é azul, a cadeira ela é utilizada para sentar. Então, quando Lacan ele fala sobre significante, ele está falando da ordem do simbólico, tá? Até aí tudo bem?
Ok. Gente, fala alguma coisa, gente. Olha, o Anderson acabou de chegar. Oi, Anderson, tudo bom? Boa noite. Noite, Eu tudo achei bem? interessante. Boa noite. Boa Eu noite. achei interessante o exemplo da cadeira, porque eu lembrei de um quadro do Van Gogh que ele pinta duas cadeiras, a cadeira do Gauguin e a cadeira dele. Uma cadeira toda elaborada do Gauguin, toda bonita, e a dele é uma cadeira simples, para dizer que o amigo dele, pintor, é muito sofisticado comparado a ele. Ele acha ele sofisticado, nariz empinado, coisa assim. Ele faz duas cadeiras na pintura diferente. E aí você vê que a cadeira dentro da pintura, ela não está isolada, né? Ela está ao lado de outra cadeira. Se ela estivesse sozinha, talvez você não teria esse entendimento, né? Então, assim, o significante cadeira sozinho, sem a cadeira do outro, talvez dentro da pintura, né, que ela é um símbolo também, né, algo que você interpreta, ela não teria essa, ela não transmitiria essa mensagem. Né, de que o outro, entre Van Gogh e o outro, né? Então ele faz essa diferenciação. Então você vê que o significante ele sempre ele só consegue produzir algum sentido se ele estiver numa cadeia, né? Se ele estiver ali acompanhado, seja de palavras, né? Então você vai ver ali que o que dá sentido ao significante é a cadeia, né? É o conjunto de palavras. Então sempre quando a gente fala de simbólico, a gente fala sobre o significante. Sempre quando a gente fala de imaginário, a gente vai falar sobre o eu, o corpo, né? A gente está falando sobre aquilo que a gente se identifica, né? Sobre nossa parte narcísica, tá? Então, as características do simbólico são, né, o registro da linguagem, né, a lei, né, essa lei que nos interdita, que vem através da linguagem desse simbólico, a estrutura, essa diferença, né, porque o sujeito, ele é efeito do significante. Então, exemplo, né? Os animais, eles não possuem essa angústia, né? Que nós temos, né? Frente ao real, porque eles não falam. Então, assim, todo ser falante, ele vai ter ele vai lidar com os significantes, com a cadeia de significantes, com essa angústia, com esse real, né? Então, assim, não sei como funciona no mundo dos animais, como eles se comunicam, não tenho essa noção. Então, a gente está falando de É, nós, seres é, falantes. é uma colocação muito bem trazida pela Soraya. Foi perguntado, né? Mas o animal tem linguagem? Não, ele faz parte de uma linguagem, ele não tem o discurso. Eles fazem parte de um universo de linguagem, porém não tem discurso. Eles não falam. Então, eles não falam, né? Uma outra estrutura que não tem discurso, mas somente tem a linguagem, é o psicótico, né? É uma discussão entre os lacanianos e os freudianos. O psicótico, ele traz a linguagem, não traz o discurso. Uma outra estrutura que eles estão vendo se é a quarta estrutura é o autismo. Não está definido ainda pela comunidade lacaniana se o autismo é uma estrutura por não trazer um discurso, mas uma linguagem. Então, tudo aquilo que não tem um discurso tem uma linguagem, mas o que nos diferencia dos animais é esse discurso, cheio de significantes. Ótimo, é isso aí. E aí, após o imaginário simbólico, teremos finalmente o real, né? E aí o real, né, lá inicialmente, quando Lacan começa a desenvolver o conceito de real, ele vai dizer que o real é aquilo que resiste à simbolização, né? Então, quando você traz para o campo do simbólico, você traz para o campo das palavras. Então, o real é aquilo que escapa, né? Ele vai dizer que é o impossível. Então, assim, Lacan ele vai fazendo vários acréscimos a esse real, né? Ele inicia como aquilo que resiste à simbolização, depois ele diz que o real é aquilo que é impossível, e aí depois ele vai falar sobre o gozo, o objeto A,
né? E aí ele vai trazer esse conceito dos nós, né? Lá no final, a partir do seminário 19, ele vai trazer o conceito da matemática, né? E dos nós, que ele vai falar sobre o nó borromeano, que eu vou dar mais ou menos um en passant aqui sobre isso, mas esse é um ponto que, assim, eu também não cheguei lá. Então, ele começa a partir desenvolver a partir do seminário 19 e ele vai adiante, né? Porque quando Lacan chega na matemática, para definir o real, ele entende que só a matemática daria essa explicação do real, né? Então ele vai passando. Então é aquilo que eu falei no início. O Lacan ele vai trazer várias aí, ciências, né? Desde a etologia, a linguística, o estruturalismo. Ele vai trazer a topologia, e ele vai trazendo isso para a obra dele. Isso que é interessante no Lacan, porque ele não é fixo no próprio discurso e na própria descoberta. À medida que ele vai estudando, ele vai acrescentando isso. Então, ele não é aquele teórico que é rígido, né, que mantém ali, né? E aí Lacan ele faz isso a partir da obra do Freud. Ele diz que tudo está dentro da obra do Freud. A única coisa que Lacan ele diz que cria é o objeto A. É a única Sim. criação do Lacan. Então, Lacan ele vai trazendo isso, né, dentro da obra do Freud, vai analisando, vai revisando, e aí ele começa, né, lá em 1930 e pouco, 40, ele começa a estudar e ele vai terminar isso lá nos anos 70, finalzinho de 70, 80, que é quando ele falece, né? Então, ele vai construir essa trajetória dele aí, trazendo assim, tentando trazer para a psicanálise, né, esse olhar mais amplo, digamos assim. Ele vai conversar com várias ciências, vai conversar com a filosofia, ele vai trazer conceitos. Então, talvez é isso que a gente entenda que o Lacan seja muito complexo, né? Porque ele vai abrindo um leque. Ele vai abrindo um leque de possibilidades e você vai, à medida que vai estudando a obra dele, você vai acompanhando o pensamento dele, né? Então, e uma coisa vai se costurando à outra. Então, assim, dentro da obra dele, ele vai começar a falar sobre real, imaginário e simbólico, ele vai terminar falando sobre real, imaginário e simbólico, né? E aí é muito interessante que ao final dos últimos seminários, ele vai começando com o que eu mais gosto do Lacan, né, que eu admiro, que é o jogo de palavras, né? Ele faz essas brincadeiras que tem muito sentido dentro do francês, né? E do português a gente fica um pouco perdido. Eu acho que é por isso que talvez, né, nesses últimos seminários, como ele faz muito essas brincadeiras, né? E aí Lacan ele traz também o conceito do nome do pai, né? Porque quando ele está desenvolvendo a obra dele, ele é convidado a se retirar, né, da sociedade psicanalítica. Quando ele Upa. vai começar a desenvolver lá pelo Seminário 10 o discurso sobre o nome do pai, ele vai começar a desenvolver, então, a partir desse momento, ele é retirado. Então, ele entende que esse desenvolvimento dessa teoria que foi o motivo dele sair. E aí ele vai meio que lá no finalzinho introduzindo, reintroduzindo isso, né, na obra dele. Mas aí ele começa a fazer esse no seminário 20, se eu não me engano, ele faz, né, que no francês é encore, né? Ele faz um, não sei se é o 20, que aqui no Brasil ele tem um outro nome que não tem nada a ver, mas ele brinca, né, com a questão do corpo, né? Que é corps, no francês, né? Você fala de coração e de corpo, tem quase a mesma pronúncia. Então, assim, e ele traz novamente, né, o conceito aí dos nomes do pai, né? Que ele vai falar sobre Deus, enfim. A Eu não sei lei. qual o seminário em que Lacan, né? Não sei o que deu na cabeça dele, não sei qual foi o seminário que ele fala. Ele diz que o real não é desse mundo, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, o que levou Lacan a falar isso, né? Lacan diz o real não é daqui, né? Eu não sei se ele estava virado, porque Lacan já era virado o tempo todo, né? O homem tinha uma cultura no superlativo absoluto. Desde pequeno, o homem bebe matemática, o homem bebe do surrealismo, né? Para a gente entender no Lacan, é, a, a, é, a Elizabeth Rudinez, que não era fã dele, mas que se torna discípula dele, vai falar, quer dizer, o homem tem uma cultura tão elevada que você se sente um analfabeto diante dele, né?
O homem, além de médico, era também uma cultura acima da média, né? Um homem que desde os seus 6 anos, né, 7 para 8 anos, está bebendo surrealismo, para mim já não é uma pessoa normal. Eu penso assim. Talvez Mas seja ele para é mim. um privilegiado também, né? Porque a época que ele viveu, né, a época da Belle Époque, é uma época maravilhosa, né? Que eu sou apaixonada. Então, assim, ele viveu uma época de ouro, digamos assim, né? Em Paris, principalmente em Paris, né? Que Paris é a cidade de luz, mas assim, é a cidade de muitos pensadores ali, né? Da parte da Europa, ela tem uma cultura muito rica, né? Então, assim, ele viveu numa época maravilhosa. Eu acredito que hoje a gente viva numa época contrária, né? Eu acho que a gente está um pouco regredindo, digamos assim, né? Sim. Na E ele questão teve contato, cognitiva. ele teve contato com um pintor que também teve contato com as obras do Freud, que foi o que vai desenvolver também o surrealismo, é o, meu Deus do céu, aquele que tem um O bigodinho. Dali. É o Dali. Exato, eles tiveram contato. Imagine ele bebendo por aquela fonte e aquela fonte bebendo de Lacan, né? Como é que deve ter sido esse encontro, né? Então, eu penso quando Lacan fala que o real não é desse mundo, aí eu entro um pouco na teologia. Se eu falar besteira, por favor, me corrija. Na teologia tem um termo chamado o mistério. O mistério é aquilo que não é desse mundo, é aquilo que não está decifrado, é aquilo que não dá para dar nomes, né? É a chamada a teologia dos mistérios, né? É um assunto que está ali, mas não dá para colocar nomes ali. Ele está ali, mas não é desse mundo. Então, não sei se quando Lacan fala o real não é desse mundo, você está dizendo o seguinte: ó, isso aqui é um grande mistério. Não adianta tentar colocar teoria, não adianta tentar colocar aqui alguma coisa que a gente vai ficar louco. Não sei se falei besteira, né? Porque a gente não alcança, né? A linguagem não alcança, a gente não Não consegue de falou, fato. não falou besteira, não. Para mim, o Lacan é real. O Lacan ele escapa totalmente. Não, Lacan escapa. O Lacan escapa. Ele é o real. Ele é real. Quando eu leio Lacan, eu tenho a impressão que eu estou lendo Nietzsche em outro estatuto. Às vezes eu falo, Lacan tá me xingando, falando assim, tu não sabe nada. Eu falo, meu Deus, esse cara é o Nietzsche encarnado por outro estatuto, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho do Lacan. É o Não, eu, Nietzsche. eu também tenho essa sensação, porque assim, o Lacan, ele é difícil de explicar. Você vai ler, e aí eu preparando a aula aqui, eu fico assim, às vezes, gente, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou colocar isso aqui para poder. Porque às vezes, assim, é igual você às vezes está lendo alguma coisa, você teve entendeu aquilo ali, mas você não consegue colocar em palavras. Você entende para você, mas na hora de você traduzir isso, você trazer isso, você fica pensando, como é que eu vou falar isso? Como é que eu estou entendendo? Aí você começa a entrar num loop de achando que você está ficando louco, né? Que eu estou entendendo ou eu não estou entendendo, né? E você fica naquela dúvida se aquilo que você está entendendo é o que você está entendendo. Então, a sensação, quando eu estudo Lacan, é essa: se eu estou entendendo mesmo, ou se eu estou viajando completamente na maionese, e aí como é que eu vou traduzir isso, como é que eu vou levar isso de forma que seja didática, né? Didática no sentido de que a pessoa, porque a intenção aqui não é falar difícil, não é falar do Lacan e aí colocar dificuldade, né? É que vocês gostem dele, que vocês compreendam ele, porque é muito rico. O Lacan ele é muito Sim. rico. O Freud é maravilhoso, né? E o Lacan, quando ele faz essa releitura da obra de Freud, é uma clínica contemporânea que você consegue ver no seu dia a dia, né? Que é essa clínica do real, né? Esse sujeito do inconsciente, que não é um sujeito normativo, não é um sujeito que está no tempo cronológico, ele é um sujeito do tempo lógico. Então, assim, quando você começa a perceber isso na sua prática clínica ou no seu dia a dia, você olha e fala, cara, Lacan estava assim à frente do seu tempo, né? Quando ele começa a observar isso. E é gostoso que você percebe na clínica do Lacan várias clínicas, por exemplo, a clínica do tempo lógico. Gente, colocar isso em prática
promover uma cura entre tempo e espaço é algo assim que você fala, meu Deus, isso aqui está acontecendo em tempo real. Tempo e espaço estão sendo afetados. Então, uma pessoa que entende a questão do tempo lógico no processo analítico é maravilhoso, é muito rico. E é o famoso corte lacaniano, né? Ele surge a Sim, partir daí. Então, onde, assim, onde o paciente vê se chega. Já acabou? Já acabou. e aí o analista ele está dentro desse tempo lógico, né? Quando a gente faz o corte, não é simplesmente você cortar a pessoa, ela está falando, mas existe aquele tempo lógico, é onde a pessoa para no tempo. Ela vai parar no tempo e ela fica presa ali naquele lugar, né? E ela não consegue nem ir para frente nem para trás. Ela vai ficar ali naquele lugar e é onde o analista percebe e ele faz esse corte, né? Para que a pessoa ela consiga a partir dali elaborar, porque aí o processo de análise ele se dá continuidade, né? Mas ali precisa haver aquele corte. Então a gente está falando desse tempo lógico. E aí, eu queria trazer um pouco também, eu gosto sempre de trazer o Lacan junto com a filosofia, porque tem, assim, uma relação, né, também da filosofia. Então, o real na filosofia, né, é, o Lacan, ele vai trazer também o conceito, né, ele vai se inspirar na questão do real na filosofia, porque alguns filósofos, né, como Platão, como Hegel, já traziam esse conceito de real. A próprio Freud traz esse conceito de real, né, mas não com um termo real. Então, o Lacan ele vai dizer sobre isso, né, quando Freud ele fala que o inconsciente, né, opera segundo as próprias leis, né, que o inconsciente freudiano ele opera segundo as próprias leis, alheias ao consciente e à razão, ele está falando sobre o real, né? Então, Lacan ele traz esse conceito de real, mas já está lá em Freud. Freud já trouxe isso, né? É, então, No próprio mal-estar, ele vai falar do real indiretamente, né, Soraya? Quando ele vai falar assim, quem pode contra as forças da natureza, né? sim, Isso é É isso que eu fantástico. ia perguntar. E quando ele vai Eu ia, falar per- assim, pode falar, Isabela. eu ia perguntar justamente isso. No caso, o Lacan, ele só tentou nomear o inominável, né? Porque o Freud já tinha falado isso, né? E sim, o aí Freud é ele como já traz esse conceito de real, né? Mas ele não traz com o nome real, mas ele já traz o conceito de real. Uhum. é aquela história, ele já sabia, o Freud já sabia de alguma força, de algo assim, algo que escapa, entendeu? E Sim, o Lacan só deu o nome pro demônio. Sabe? Só nomeou o demônio, só falou, quem é É, você, né? Só aí ele deu, nomeou. seu nome, capeta, é real, real. real, real. Exatamente. Entendi. E aí, no seminário 11, o Lacan vai dizer que o real é aquilo que resiste à simbolização absolutamente, né? Que não pode ser representado nem pela linguagem, que é o campo do simbólico, e nem pela imagem, né? No campo do imaginário. Então, é o limite da experiência, é aquilo que irrompe como um furo, né? Esse real, no seminário 11, ele diz que é o furo, é uma falha do saber. E aí ele retorna como uma repetição sintomática, né? Então, quando a gente fala sobre a repetição, quando o Lacan está falando sobre a repetição, sobre aquilo que retorna, ele está falando sobre esse real. É algo que eu não consigo dar nome, então eu vou repetindo, 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 né? O sujeito ele tenta simbolizar, mas ele fracassa sempre. Então, ele vai repetindo, à medida que ele vai tentando repetir, ele vai fracassando. E o trauma insiste, né? O trauma fica ali. E isso é uma coisa muito interessante dentro da clínica do Lacan, é que você aprende a conviver, né? Não é essa questão de cura, eu estou curado do meu trauma. Não, às vezes você vai levar aquele trauma para o resto da vida, né? Mas a forma como você vai lidar com ele, a posição dentro desse lugar é que vai mudar, mas ali talvez aquele trauma ele nunca vai poder ser simbolizado, né? E eu acho muito interessante quando o Lacan ele analisa, acho que se eu não me engano
uma pessoa que ela foi vítima do Holocausto, né? Uhum. Uma judia, e ele diz que aquilo ali não é simbolizável, ele é o furo, né? O corte que se faz ali na questão da humanidade, né? O Holocausto. Então, ali você não vai nunca conseguir colocar palavras sobre aquilo, né? Então, assim, trazendo para a nossa vida, existem situações que a gente não vai conseguir simbolizar nunca. Então, a gente vai precisar aprender a conviver com respeito, né? Tentando lidar da melhor forma possível, né? Vivendo, né? Como a Isabela trouxe, né? Vivendo a partir desse real, mas dando continuidade, tá? Tem até E um aí, documentário sobre ela, acho que ela já morreu, no Tirar uma YouTube. dúvida, Sim? senão eu vou esquecer. claro, Olha só, eu poderia considerar o sintoma como algo real, no sentido de o sintoma é algo, é um conflito que me escapa, é um conflito que eu não sei dar nome, que eu não dou conta, e ele se torna justamente por isso, por ele ser real, ou seja, por eu não poder dar conta, por eu não saber nomear, ele se torna um sintoma? o sintoma é quando você esbarra com esse real. Esbarrou no real, ele vai produzir um sintoma. Você chegou perto dele, então esse sintoma ele vai produzir uma angústia, né? A partir dessa angústia você vai produzir, você vai ter um sintoma. Então é quando você vai se aproximando desse real. Então o sintoma é a consequência, né, dessa proximidade com esse real. Entendi. E aí, Lacan ele vai dizer também que o real é o gozo, né? Lá no Seminário 20, ele vai dizer que o real é o gozo. Então, ele vai explorar esse conceito do real também na questão do gozo, né? Porque ele diz que o gozo é do corpo, mas o corpo ele não é o saber, né? E é o saber que faz furo nele. Então, assim, o corpo ele experimenta a sensação. E aí tem um exemplo de uma aula que eu estava assistindo sobre essa questão do corpo, né? Que é muito interessante, porque assim, o bebê, né? Quando você é criança, você é um bebê, o seu corpo ele é manuseado, né? O seu cuidador ele vai manusear o seu corpo. Então, Lacan vai dizer que esse corpo é o corpo que goza por completo, porque você está sendo manuseado ali, né? Então, as suas necessidades são atendidas, você não se mexe para nada, né? A sua mãe, a sua cuidadora, a sua avó, seja aquela uma pessoa, a forma como você vai ser manuseada ali, né? Você é um corpo que goza por inteiro. E a partir do momento em que você entra no campo da linguagem, no sentido de começar a desenvolver a fala, o que que você vai começar a gozar em partes, né? Por quê? Porque a sua mãe vai dizer assim: ah, você está com sede? Ela já não vai mais te adivinhar. Se você está com sede, se você está precisando de dormir, ela vai te perguntar e você vai responder. Então, você vai ser obrigado a responder. Então, você passa a ter um gozo parcial, né? Em partes ali, né? Então, você deixa de ser... Essa sensação de completude que o bebê tem, você vai deixando de ter. E é nesse momento, né, que a gente lida com esse real, porque a gente tenta sempre voltar a esse lugar, né? De completude, de absoluto. E é impossível. Por quê? Porque nós somos interditados pela fala, e a fala, ela não dá conta de tudo. Então, aquela sensação, né, de plenitude, quando ele fala da sensação do bebê, eu gosto muito desse exemplo, né, porque ele é um exemplo que a gente consegue levar para o campo do imaginário, né? A gente consegue visualizar isso. Então, assim, quando você vê esse bebê sendo cuidado, ele está ali, aquele corpinho está gozando, né? Ele está ali feliz da vida, porque eu tenho uma mãe que me adivinha, eu tenho uma cuidadora que me adivinha. E aí depois eu preciso ter outro trabalho de dizer o que eu quero, e nem sempre eu consigo dizer, né? É o que a gente, assim, quais são os nossos conflitos hoje em dia, né? A gente tem dificuldade de dizer o que sente. Da maioria Nomear, né? das vezes, a gente tem muita dificuldade de nomear, a gente conhece poucas sensações, né? Se a gente for pegar aquele filme Divertidamente, né? A gente só sabe quando tá com raiva, ou então quando tá triste.
né? Ou então, eu estou amando, mas a gente até se confunde na questão do amor. Mas e as outras sensações? Como é que a gente nomeia? Então, é nessa confusão, né, que a gente vive de dar nome àquilo que as nossas sensações, né, que nos aproxima desse real, é onde a gente sente a angústia, o conflito, né? É a partir daí que vem os nossos sintomas. Uma Beleza? das, uma das coisas que a Soraya trouxe aqui sobre a questão dessa completude, né? A Clay, essa galera toda tiveram contato com Lacan, né? Clay, Winnicott, o próprio Jung, né? Às vezes eu estou lendo algum texto do Lacan, falei, caramba, isso aqui já vi na obra do Jung. Mas eles fizeram trocas muito ricas, o próprio Bion. A Clay vai dizer essa busca no outro de que ele venha adivinhar o que eu quero, ou adivinhar o que eu espero dele, de uma postura frente a uma questão minha de ansiedade, de angústia. Na verdade, a Clay vai dizer que isso é essa marca primitiva do bebê que ainda tem força edípica na minha matriz psíquica, né? E a proposta da análise é desfazer isso, levar o sujeito a essa questão do vir a ser, né? De não ter que nomear esse outro, ou de que esse outro tenha a onipotência de saber o que eu realmente desejo, ou que eu espero dele. Que é, na verdade, eu tirar o outro desse lugar de que ele pode me tornar completo, que é bastante angustiante também, né? Eu acho que da mesma forma que quando o paciente procura o analista achando que ele vai dar todas as respostas, né? Que o analista vai dar todos os nomes daquilo que o paciente não sabe nomear. Eu acho que é justamente o analista sério, ético, né? Ele vai justamente não cair nessa, não responder para o paciente. Ao contrário, né? Ele vai ajudar, não sei se é a palavra certa, ajudar o paciente ele mesmo nomear, ele mesmo e é isso que promove essa autonomia do sujeito e não a Sim. dependência, né? Como você vê o psicólogo. Nem muito psicólogo, sou psicóloga, mas falo porque vejo isso, né? Como tem muitos coaches, né? Ele é que vai dizer o que que você precisa, ele é quem vai nomear, né? O que É você muito, não sabe nomear, isso é muita angústia, hein? entendeu? Então, isso impede desse sujeito crescer, desse sujeito ter a sua autonomia, E esse entendeu? conceito que você trouxe, ele está muito relacionado também com o conceito que muita gente tem sobre Deus, né? A Andrea trouxe aqui a questão de Deus, né, no campo do real. Então, por que que as pessoas trazem Deus para esse lugar do Pai, né? Daquele que resolve tudo, daquele que acolhe, daquele que diz o que você tem que fazer, então tudo é vontade de Deus, né? Eu não me responsabilizo. Então eu Uhum. atribuo a esse outro, né, esse grande outro que eu coloco, né, nesse lugar, né, de lei, né, todas as minhas vontades. Então, assim, quem sou eu, né? Ele sabe o que é melhor para minha Ele sabe o vida, que é melhor né? para minha vida. Isso te desresponsabiliza da sua própria vida e te sempre mantém na condição infantil, daquela Sim, criança, como você falou. A minha mãe, ela vai pensar por mim, ela já vai adivinhar o que eu estou pensando, ela vai fazer o que eu quero, sem eu precisar fazer nada. Tá tudo na mão dela, sim. inclusive o meu corpo, né? Que o bebê, né, sempre sendo manuseado Isso, tudo na mão dela, inclusive o meu corpo. A minha vida, o meu corpo, tá tudo na mão dela. E aí Mas a gente, como analista, a gente tem que ter esse cuidado, porque o paciente chega na clínica querendo essa mãe. e esse Deus, né? Porque E Deus esse acaba Deus. entrando no lugar da mãe, né?
da mãe, do Exatamente. pai, porque é o mesmo discurso que você trouxe aí, é o mesmo discurso que a gente vê, né, na questão sobre. O Fábio quer falar? Só entrando rapidinho nessa discussão, eu lembrei de uma coisa. Maior parte dos textos religiosos, somente os cristãos, André pode ter me corrigido se eu estiver errado, mas obviamente tem mais conhecimento que eu, qualquer um aqui, sempre aquela coisa, nosso pai amado, nossos filhos, sabe o que é melhor para os filhos? Não tem um discurso aí da dependência? Perfeito. Tem. Sim, sim. Vamos aquecer um pouco essa aula. A Isabela e a Soraya estão falando essa questão da dependência do meu corpo, né? A Maria Uma, há pouco tempo, ela trouxe uma fala bem, um pouquinho pesada, que ela diz o seguinte: quando você ama alguém, seu corpo está na mão dele. E aí? Retornamos de novo a essa questão do bebê. Quando amamos, a Maria Uma vai dizer que não, esse provérbio está na mão do outro, isso é real, não é mentira. Quando você ama alguém, você quer entregar o seu corpo para ela. E de novo a gente entra nessa questão do bebê aí. O meu corpo está na mão do outro. E do amor como algo vulnerável, porque você está totalmente vulnerável. Vulnerável, é. Sim, você está ali vulnerável. De novo, entramos nessa questão edípica de novo. Ela, Maria, O ela, bebê ele está totalmente vulnerável ali para a mãe, né? A mãe é quem sabe o que o bebê precisa. Ela né? quem manuseia o corpo. Então eu vou atrás dessa sensação do gozo absoluto, mas não é possível. Por quê? Porque esse outro não é minha mãe. Ele não vai me adivinhar. E aí é onde eu entro na questão do sofrimento. Porque fulano não sabe, ele não está pensando em mim, ele não, sabe, não Eu me me, eu, considera, eu, não me eu entende. me doei meu corpo todo para ele, para ela. Meu Deus, onde está o erro aqui? Não sai, a pessoa chora. O que está errado com o meu corpo? Meu Deus, será que tem que fazer dieta? Será que tem que malhar mais um pouco? Será que é o esmalte que não deu certo? Entramos nessa angústia, nessa paranoia, como diz a Clay, dessa questão, mas você não está vendo aqui que é para você cuidar do meu corpo? Só que tem um furo aqui, como a senhora está colocando. Olha, não dá. Essa completude já passou. Isso está no campo do objeto A. Caiu, já era, se foi. Essa conta é Impossível. tua. É impossível de ser retomada, né? Essa conta é tua. Ninguém vai entrar para pagar essa conta. E a gente precisa se organizar, né, com isso, a gente precisa dar conta disso, né? E É não é muita conta. fácil, não é fácil dar conta disso, né? Como vocês trouxeram aqui, essa vulnerabilidade, né? Ao mesmo tempo que você sente o medo, porque é o desconhecido para você, você está vulnerável, né? E você deseja que o outro cuide de você. Não no sentido só da sensação do corpo, do gozo no corpo, né? Mas essa sensação que é para além disso, que você não sabe é isso que você não sabe nomear, porque não está só no campo do corpo, do imaginário, né, tem relação com o corpo, né? E aí como você não consegue simbolizar, você não consegue dar nome, ele vai para o campo do real, né? Aí é onde surge a angústia, né? E quando a gente ama, né? A gente tem essa angústia, né? A gente sente essa angústia, né, em relação ao outro, pela vulnerabilidade, por aquilo que você não consegue compreender, não sabe dar nome, mas que é uma sensação que para você já existiu. Tá lá atrás, né? E- E aí você se depara com esse real novamente, né? Você chega perto dele, dessa sensação que você viveu lá naquele momento em que o seu corpinho, né, de bebê foi manuseado, aquele amor, aquela coisa, e aí você vê que esse outro não é a sua mãe, ele não vai te adivinhar nunca, né? Então, a gente e precisa como dormir diz com isso. Jorge Cesarino, quanto mais eu te odeio. Hoje eu vou jogar uma panela quente, de água quente na cabeça dela, dele, né?
Então, o Josh Rosenini brinca nas palestras, né? Você diz que me ama? Peraí, já tá me odiando? Já? Já tô jurado de morte? É porque o amor ele tem essa dualidade, né? Do ódio, porque o outro não me deu aquilo que eu desejo, mas nem eu sei nomear o meu desejo, então assim, eu não sei sobre isso, né? Então aquele outro eu vou passar a odiar. Enfim, é o amor-ódio, né? É o amor-ódio. É, isso é basicamente o que vocês estavam falando assim que eu cheguei, né? Então, sei lá, um tempinho aqui atrás, quando estavam falando sobre esse outro, né? E por que que a gente é tão acostumado a ler o outro com base na nossa própria lente, né? Então, assim, eu enxergo o outro a partir daquilo que eu reconheço nele que ele não que ele é, mas o que ele poderia ser, né? Então, assim, Sim, o outro para mim ele é diagnosticado, digamos assim, usar esse verbo, diagnosticado com base naquilo que eu sou capaz de olhar nele, né? Não naquilo que ele é dentro sim, dele ou da sua performance enquanto pessoa, mas daquela leitura que eu faço dele. E a partir desse momento em que ele é aquilo que eu faço dele, eu posso criar expectativas sobre o que ele é e sobre o que ele deveria ser com relação a mim, sim, né? Então, ou seja, quando a gente pensa em amar, em amor, a gente me parece que quando alguém diz eu amo você, eu estou à sua disposição. E eu, enquanto pessoa, enquanto corpo também, né? E que é o que vocês estão falando agora. Então, assim, tem que haver essa leitura, né? Eu acho que o analista ele acaba tendo que se desprender dessa leitura, né? Do outro, porque se a gente mergulhar na cabeça da outra pessoa apenas com a lente que ela tem de si mesma, ela vai enxergar assim de uma forma muito limitada, né? sim, e a gente precisa de fato desse olhar do outro, né? O outro ele funciona como um espelho que me fala algo sobre mim. Mas aí, a Uhum. partir do momento em que eu trago esse outro para mim, eu não posso colocá-lo num lugar idealizado o tempo todo. Eu preciso trazer esse outro, incluir esse outro dentro do meu discurso, porque senão eu não vou ter uma relação, eu vou ter um monólogo, onde esse outro ele precisa o tempo todo validar aquilo que eu sou. Né? E isso está muito relacionado à questão narcísica também, né? Nessa primeira fase, na questão do olhar, né? Do olhar que você recebeu ali na infância, né? De como você foi visto, se você foi visto. Então, se você foi, se seus pais, eles fizeram o papel deles minimamente, né? Você vai conseguir incluir esse outro, né? Que é a questão do narcisismo secundário. Eu me vejo, me reconheço e eu olho para o outro, eu tenho essa alteridade, né, de trazer o outro para o meu discurso, e eu vou querer saber desse outro, né? No primeiro momento, esse outro eu vou me reconhecer nele, mas num segundo momento, eu vou trazer esse outro para mim. Então, eu vou ter interesse por esse outro, eu vou incluir esse outro na minha vida. Agora, se eu não tenho essa base, como é que esse outro ele vai existir? Eu preciso o tempo todo que esse outro me diga quem eu sou, me valide, me elogie para que eu me sinta, né, alguém importante, né? E é isso que você trouxe aqui, né? Essa questão do imaginário que a gente estava falando no começo, né? É isso. E então, assim, isso é boa parte da nossa angústia e do nosso conflito, né? Quando a gente fala sobre amor e a questão da posição do analista, ela está justamente no você se desprender desse lugar, né? Desse lugar, o analista é aquele sujeito que ele está ali e ele vai interpretar o papel que a pessoa der a ele, apartado daquilo que a gente entende como ego, né? Então, é através dessa escuta que eu trago esse outro, né? Sem a escuta, o outro ele não consegue existir para mim, né? Sem que eu escute esse outro, sem que eu dê lugar a esse outro para que ele entre na minha vida e eu consiga construir aí algo. É, pensando.
Eu tô pensando aqui no eu e o tu, né? Quer dizer, quando você sabe quem é o tu, é porque você sabe quem é você. É a partir do, Uhum. do tu que eu vejo o que eu não sou. Então eu vejo o que eu Sim. sou. Eu não sei se vocês entenderam. É Sim, que vocês sim. vão falando, eu vou viajando. Não, e Mas tá, há um- mas é a viagem mesmo. Eu acho que a proposta do Lacan é essa viagem mesmo. E você começa a ma- brincar com as palavras, né? Você já tá entrando no ritmo, brincando com as mas palavras. há um texto em Lacan que a gente vai chegar em Freud, e é um texto que vai me despender leitura e pesquisa. Lacan fala assim: esse outro sou eu, e eu sou esse outro. Quando eu comecei minha formação, eu confesso a vocês que eu ficava irritado com essa fala. Eu sou tu e tu sou eu. E Freud vai complicar em um texto, que Freud vai dizer assim: todo aquele que você conhece já existe ou já existia no seu inconsciente. Quando eu leio essa fala do Lacan e a do Freud, eu falo, cara, ou esses caras beberam uma parada muito forte pela manhã, ou eles, sei lá, se perderam no Monte Zapalache, brincando lá de jardim de infância. Essa pessoa que está aqui já existiu no meu inconsciente, e eu sou ela, e ela sou eu? Gente, na boa, e entrando no campo do amor, isso é muito louco. É muito louco essas coisas. Lacan, não. Esse outro é você. E você é ele. Você fala, gente, o que que esse cara bebeu no café da manhã para ter compartilhar essa angústia com a gente? Eu acho que o Lacan era uma pessoa tão angustiada que ele via o tempo todo compartilhando angústia com o mundo todo. Sabe aquela pessoa? Eu vou criar uma parada aqui que vai todo mundo ficar pirado e não vai ter psiquiatra que vai dar jeito. Esse cara era o Lacan. Sério, eu acho que ele era uma pessoa tão perturbada que o próprio fantasma tinha medo de chegar perto de Lacan. Porque olha que coisa doida. Esse outro é você e você é ele. Peraí, cara. A pessoa me deixa angustiado. Não, aquilo ali é você. É você que tá ali. Sabe? Você fala, gente, será que esse cara tomava o que no café da manhã? Champanhe com cachaça francesa? Só pode ser. Cachaça francesa. Mas eu acho que a frase é do Freud, né? O próprio Freud ele vai falar que, assim, eu acho que essa questão que o Lacan ele traz, ela é bem poética, né? E o Freud ele É, fala que os poetas, eles já, o que o psicanalista ele traz, os poetas já viveram, né? Então, assim, a poesia ela nasce dessa angústia, dessa tentativa de dizer algo sobre, né? E você vai ver na poesia muito essa questão do eu, do outro, que eu sou você, você sou eu, na própria música, né? Aquela música do Morfeu, não, Morfeu é o outro, meu Deus. Ai, meu Deus, agora eu esqueci, eu vou lembrar da música. escapou, escapou, É, escapou. escapou, Olha, olha, escapou. olha o real aí, olha o real aí, escapou. É aquele que morre, gente, é o da Eurídice, Orfeu, né? Orfeu. Orfeu, a música do Orfeu. E ela fala, né, sobre a questão do eu sou você, você sou eu. Então, assim, essa Vinícius de angústia, acho que Moraes. isso. Então, assim, já acompanha, né, o ser humano aí desde a sua constituição. E a gente vai tentando lidar com isso, né? A gente vai criando, vai escrevendo, né? Que é uma forma da gente lidar com esse real, com essa angústia. A gente vai tentando elaborar, seja através da música, da escrita, da arte, da poesia. E eu acho que o Lacan ele traz muito isso, né? Por isso que a clínica é contemporânea, né? Porque você se vê o tempo todo dentro desse processo, você consegue visualizar isso dentro do seu dia a dia, da sociedade, né? Isso você consegue enxergar no outro, em você, esses processos, essa angústia. Mas há um momento em que o Lacan nos convida a olhar para o real. Eu já vi lacanianos também chegar próximo dessa pensamento do Lacan, em que Lacan vai dizer há coisas no real que não há como a gente tentar colocar uma teoria, não há como colocar nada ali. Ele vai dizer o real é inexplicável,
é aquilo que te dá um nó na cabeça. Como? Por que isso? Da onde veio isso? Por quê, né? Um próprio exemplo do que acontece, se eu devagar aqui, vocês me corrijam, é uma cripta, né? Um analista sabe identificar um totem que rege uma família, todos nós temos um totem na família, né? Um totem, um tabu que nos rege, tá nítido, o paciente vai nomear esse totem na análise, e todos nós temos aqui nossos recalques, aquilo que está ali pulsando como sintoma que nos traz angústia. Mas uma cripta não. Uma cripta é aquilo que não é nomeável. Se eu estiver viajando, vocês me corrijam. Eu vejo a cripta como algo da ordem do real. Tipo, nessa família nunca teve essa doença, agora tem essa doença. Essa família nunca teve esse tipo de morte, agora tem esse tipo de morte. É aquilo que não é nomeável. Então, é aquilo que a palavra não consegue preencher. O Mas raciocínio. aí eu tenho uma dúvida com relação a isso, essa questão da cripta, né? A cripta, ela não é um véu, como se fosse um véu daquilo que separa você, né, do que está por trás. Ou seja, a resposta está ali atrás o tempo todo. Ela é fruto de um segredo. Sim, e esse segredo, quando você, digamos, descobre, né, que ele está encoberto por um véu, digamos assim, um Uhum. véu inconsciente. Sim, sim. Ele está ali na sua frente, mas é um véu muito fininho que separa. É como se você tivesse aqui numa sala, eu estou com uma cortina transparente, ele está ali para mim, à mostra, mas eu não o visualizo. Eu não o vejo, né? E a partir do momento em que eu descubro, né, eu consigo visualizar essa cripta, ela se Desfaz. desfaz. Ela tem que ser nomeada Sim. pela sua própria palavra, não a palavra do analista, sempre a palavra do sujeito. Ela Eu acho, nomeia, né? Acho lindo isso na clínica, né? É a sua é, palavra que vai curar, é a sua palavra que vai transformar, né? Essa fantasia que, não, meu analista me curou. Não, teu analista não cura nada. não, e esse é um processo dentro da clínica que é eu acho muito interessante, né? Como o nosso inconsciente ele vai fazendo laços, né? E esses laços eles vão atravessando gerações, né? Eles são transgeracionais, então aquilo ali vai passando, né? A gente vai fazendo, porque assim, o corpo morre, mas o inconsciente ele vai dando continuidade àquilo ali, Ele né? não morre, ele Ele não não morre. morre. Uma coisa que eu me assustei, né? Quando a gente estava estudando símbolos na aula dos sonhos, é que existem aldeias no planeta, e a ciência comprovou, que todas as marcas transgeracionais estão no nosso osso e DNA. Existem aldeias que preservam ossos, né? Sim, Existem outras que acreditam na ressurreição e que tem que preservar o osso daquele morto. Foi comprovado cientificamente que todos os ossos humanos contêm todos os registros do inconsciente transgeracional. Eu fiquei assim, pasmo, meu Deus, como é que pode o osso humano conter registro? E por que algumas culturas, como a cultura judaica que acredita na ressurreição, preserva o osso humano como garantia do retorno desse corpo? Achei isso fantástico, né? E o inconsciente não morre. Ele, sim. ele atravessa os séculos. É Poderíamos verdade. chamar isso como real também, Soraya? O inconsciente? Eu ia O falar isso agora. Se a gente for pensar na questão do real, o inconsciente é aquilo que a gente não tem acesso, né? Então, ele faz parte do real. Que a gente traz para a consciência, né? A gente simboliza. E o que a gente coloca, né? O que vive dentro do inconsciente e a gente não tem acesso, a gente não descobre, faz parte do real. E é a partir dele, né, que a gente muitas vezes vai agir, né? Viver, atuar, né? Passear pela vida, né? A gente é conduzido pelos nossos processos inconscientes. E Então, somos conduzidos. essa história de escolha, né, que a A gente pode escolher, né?
relativo, né? Relativo, Será que, porque será que até estamos certo escolhendo ponto. mesmo? Será que estamos realmente escolhendo ou já está escolhido por nós? É, boa Né? pergunta. Será que estamos escolhendo realmente? Não, escolhi você para ser meu amigo, minha amiga. Escolhi você para amar, né, e comer um pedaço de sal até o final da vida. Será que estamos escolhendo? Né? Tem uma brincadeira lacaniana muito interessante sobre associação livre. É associação livre ou alguém está me conduzindo a dizer o que eu não queria dizer na análise? E esse alguém, no caso, é o inconsciente, né? Exatamente. Então, o Lacan não acreditava na associação livre e dizia, não, é livre mesmo? Ou tem alguém dizendo, você vai cometer esse lápis? Onde o paciente fala assim, como é que eu entrei nesse assunto aqui na análise? Como é que foi isso aqui, gente? É o Peraí, tal do sujeito do inconsciente, né? O eu nosso estava eu fantasma. tava aqui, agora estou aqui, né? Peraí, como é que eu cheguei nesse texto aqui? O analista, peraí. Então, André, o sujeito do inconsciente, ele é real. Eu poderia considerar assim, o sujeito do inconsciente, ele é real, e até por isso, né, que como está essa polêmica, né, de tentar colocar a psicanálise em faculdade, tentar adequar ao discurso do mestre, ao MEC, enfim, é impossível. Sim, porque o sujeito do inconsciente, eu gosto É de brincar que eu falo que é fantasma não, né? Ele é como se fosse uma entidade. Ele baixa, fala alguma coisa e Ah, depois ele vai embora. vai. Não precisa nem de vela. Não precisa de vela. Ele chega, que fui. Já fui embora. Não sei se eu Ele estou vem e vai. viajando, mas Olha, Então, assim, o Lacan, pode falar. ele fala uma coisa interessante, né? Eu existo aonde não penso. E eu penso aonde não existo. Gente, quando eu tentei entender, falei, cara, esse cara tá de brincadeira comigo, ele tá de lacanagem com a minha cara, Lacanagem. É porque ele vai né? contradizer, né, o que René Descartes fala, né? Que é penso Né? logo existe, se eu não me engano, René, é a É, frasezinha do é, René. é. Ele não, ele contradiz essa fala. Não, não. Eu sou onde não penso, sujeito do inconsciente. Sujeito inconsciente. E penso onde não sou, consciente. É porque Quem eu tenho essa imagem idealizada, né, de quem eu sou. Então eu idealizo, né, E não sou. e não E sou. não sou. Não sou. Ele vai falar, ele vai escrever um texto sobre eu sou. Não, você não é. Você não é nada. O outro é que é. Esse outro, né, esse sujeito do inconsciente, né, da clínica, do É real. fantástico, é fantástico. Então, assim, o que que é, né, esse real? Já falamos aqui que ele é impossível, que ele não pode ser simbolizado, traduzido em palavras ou integrado plenamente na cadeia de significante, né? Eu não sei se o Anderson estava aqui no começo, mas a gente estava falando sobre significante, né? O significante dentro da psicanálise lacaniana é a palavra. O real também, ele está além do imaginário, né? Está além do simbólico, ele retorna sempre, né? É o eterno retorno, ele retorna sempre para o mesmo lugar, seja como trauma, seja como um furo, seja como um gozo opaco, né? E aí, o que que é esse gozo, né, que o Lacan vai falar? É algo que não serve para nada, né? Ele traz angústia e, ao mesmo tempo, traz o alívio, né? Que é a experiência, né, do prazer misturada com a dor, né? O gozo, Lacan vai dizer, né, que ele excede o princípio do prazer, né? Ele é perturbador, né? É o modo de relação do corpo com o real que escapa do sentido, que escapa ao sentido. Então, o que que é esse gozo, quando a gente está falando sobre gozo em Lacan? Não é algo prazeroso, é algo sofrido, né? E aí eu gosto muito do Lacan quando ele vai analisar aquela escultura do Bernini, né, de Santa Teresa d'Ávila, que isso gerou uma polêmica aí para o Lacan, nessa questão da análise, porque principalmente para os católicos, né, porque a Santa Teresa ela era uma mística espanhola, né, que ela vai falar sobre a experiência desse corpo, né,
eu estou adiantando um pouquinho, mas depois eu retorno. E aí, porque o Lacan ele fala do gozo fálico e ele vai falar sobre a mulher, né? Que ela tem um gozo que não é fálico, né? É um outro tipo de gozo. E aí, quando ele vai abordar a questão ele vai analisar a forma como Santa Teresa d'Ávila ela vai tratar isso, né? Porque ela diz da experiência mística, é uma experiência prazerosa, né? Ela vai Uhum, falar sim. dessa experiência que misturada com prazer e dor, né? Então, Que era puramente erótica. Ele viu e ali é que que havia puro sim, erotismo, puro né? E aí erotismo. tentaram crucificar o bichinho, mas Lacan deu mole pra eles não, né? Eu tenho as imagens, gente, ela tem umas imagens que ela tá assim, em oração, e ele desseca, né? Que ela tá com a boca assim entreaberta. Sim. A Lacan fala assim, gente, ela tá gozando. Ela E tá gozando. ele faz essa diferenciação, né? Porque o gozo fálico ele é limitado, né? Ele é resultado, né? Ele é regulado pela lei, né? Pela castração, né? Por essa lei. E ele pertence ao campo do simbólico. E aí, quando ele fala do gozo feminino, e ele dá esse exemplo de Santa Teresa d'Ávila, ele vai dizer que é um gozo mais ainda, né? Que é um gozo que faz parte do real. Ele não pode ser simbolizado, né? Esse gozo ele está ligado ao real, né? E aí ele diz que ela encarna esse gozo excessivo, né, que vive esse êxtase que não se encaixa nessa lógica fálica de gozo, né, desse gozar. Acho isso muito interessante. Uma música É, evangélica, que na época a gente fez um estudo em cima do Lacan, só confio no Senhor. Só que fizeram uma análise em cima da semiótica. O sentido literário é soca o fio no Senhor. Só confio no Senhor. Quando colocaram uma análise semiótica, diz, soca o fio no Senhor. Gente, o pessoal ficou apavorado. Vocês estão falando que estão fazendo com o meu Senhor? Não, não é com o seu Senhor, é com você. Onde você quer socar esse fio? é Nessas suas, porque nessas suas orações, você quer socar o quê? porque a gente, né, socialmente, culturalmente falando, a gente faz a gente pensa no corpo como uma instância de punição, né? De segregação. Então, a gente vive numa sociedade que ela não tem uma relação com o corpo, ela tem uma relação de culpa, muita culpa com essa questão do corpo, né? Então, assim, tudo que você mistura com que aquilo que é considerado sagrado e o corpo é considerado pecado, né? Não é bem elaborado, né? Então existe essa conflitiva aí, né? E aí quando Lacan ele traz essa questão, né, do trecho, né, dessa análise de Santa Teresa, ele gera uma verdadeira confusão, né? Mas ele faz assim, de forma muito técnica, porque ela descreve, eu trouxe até o trecho, né, da experiência, do relato da experiência mística que ela descreve, um anjo que fere com uma flecha, causando uma dor que é paradoxalmente também fonte de um prazer intenso. Então, assim, ela faz essa descrição, mas é entendido como uma experiência mística, que não deixa de ser, né, essa experiência do corpo, uma experiência mística, né, mas ela acaba sendo demonizada. É, E que mais, né? Vamos falar sobre esse real. E aí, o Lacan ele vai fazer essa separação, né, das estruturas, né? Então, assim, anterior a isso, a gente vai ter, né, o real como impossível de simbolizar, o gozo, que é esse modo como o sujeito encontra o real, né, no corpo, além do prazer, né? E a angústia, que é o afeto que não engana. Por que que a angústia é o afeto que não engana? Alguém sabe que é o. Eu não sei nada. Eu tô falando logo. Sabe sim.
Não, deixar para os nossos universitários responder. Não, pode falar, a gente pode falar qualquer coisa. O que vier à mente, a gente pode devagar aí. Ele não É, engana porque ele revela o inconsciente não mente, né? A gente sempre fala isso, né? A Sim. mente mente, mas o inconsciente não mente. O inconsciente, ele tá ali, né? Ele faz parte do real. Então, Ele registra a angústia, tudo e mais um pouco. eu posso me enganar com qualquer outro sentimento, como a Soraya acabou de falar, né? Achar que estou amando alguém e não estou amando, né? Eu posso achar que estou triste, na verdade não estou triste, eu estou chateado, mas a angústia não, o sujeito vai dizer, eu estou angustiado. É aquela coisa que eu não consigo me livrar, né? E há um texto do Lacan falando angústia versus desejo, né? Quanto mais estou longe de realizar o meu desejo, mais angustiado eu fico. Em outro momento ele vai falar assim, mas o desejo me paralisa, me deixa mais angustiado ainda, porque ele é meu, eu vou ter e que eles dar são conta. opostos, né? Angústia e desejo, eles são opostos. Eles não vão Sim, se encontrar nunca. né? E ele vai dizer, quanto mais ele está longe dele, mais angustiado ele está. O que nos aproxima do nosso ser, né? É quando eu me autorizo o meu desejo. Estou me aproximando cada vez mais da minha pessoa. Então, o Lacan vai dizer que, nesse ponto, a angústia não mente. Eu posso me enganar sobre algum sentimento, amor, carência, saudade, mas a angústia não. É aquele bode que está na sala, né? Eu não vou para a cozinha, não vou para o quarto. Aquele bode está ali na sala, eu vou ter que lidar com aquele bode que está ali na sala, eu vou ter que sentar e dialogar com aquele bode. É porque, assim, que a angústia ela não mente, né? Porque o simbólico ele falhou. Eu não consegui dar nome, eu não consegui simbolizar. Então, quem se apresenta nesse lugar? O real. Então, quando esse real se impõe a mim, é aonde eu sinto a angústia. Por isso que a angústia ela faz parte desse inconsciente, né? Porque o inconsciente, toda vez que a gente chega perto desse real, que a gente não sabe dar nome, a gente sente angústia. É o sentimento que a gente tem diante desse real, né? Diante desse outro, né? Que invade, mas ele não invade, né? Como você tem, dá o exemplo do amor, ele não invade mediado pela linguagem. Esse outro que chega não vem pela linguagem, ele vem por um outro lugar. E aí eu sinto angústia também, porque eu não sei dar nome, mas o meu inconsciente sabe, né? Por que que eu estou sentindo aquela angústia? E Então aí nem sempre. eu Pode poderia, falar. eu poderia dizer então que a angústia é a tentativa de nomear o real. É a aproximação desse real. Eu me deparei com o real. Tá ali, eu não consigo dar nome. Então, o simbólico ele vai sair de cena e quem entra, né, é o real. E aí, nesse momento, é que eu sinto a angústia. É o limite, né? Vamos dizer assim. O É, sujeito se sente podemos dizer. frustrado, se sente é, é, tipo fracassado, né? Nossa, o que é isso aqui? E assim, às vezes a gente pode até confundir angústia, né, com medo, só que assim, não tem relação, porque o medo ele tem objeto. Eu sei dar nome, né? A angústia não. A angústia não tem objeto. Então é algo que é inominável. Por quê? Porque está próxima do real, né? Ela é algo que se relaciona com o real, né? Então eu não suporto lidar com aquilo. Eu não consigo lidar com aquilo, então eu sinto angústia. E o vazio? O vazio também faz parte desse real, né? Porque Uhum. assim, eu tenho o furo, né? Esse buraco que faz parte da nossa estrutura, e aí quando eu trago um contorno, né, que é o limite, eu crio esse vazio. Então, assim, nós somos faltosos por estrutura e por natureza, e aí eu tenho esse furo. O furo é o real. Eu não, para que eu não caia dentro desse furo, eu preciso dar bordas, né? Quando a gente fala sobre bordas,
bordas dentro da teoria do Lacan, você imagina que você tem um buraco, assim, você está numa estrada cheia de buraco, né? E aí, para que você não caia, você precisa delimitar aquelas bordas ali. Você sabe que para ali você não vai. Então, você precisa aprender a conviver com aquele vazio, né? O vazio é aquele buraco com borda. Eu sei que dali eu não passo. É o meu limite, né? O real tá ali, né? E aí eu aprendo a conviver com aquilo ali, né? É onde eu vou tentar elaborar a partir dali. O assunto é bem profundo, né? É bem extenso. Aliás, toda a psicanálise ela é profunda dentro da sua prática clínica, cada um tem a sua profundidade. A clínica do Lacan é uma clínica atual, né? Muitos psicanalistas reconhecem isso. É uma clínica para esse tempo. Aliás, esse tempo, a clínica lacaniana, ela cai como uma luva, né? Eu vi uma psicanalista essa semana num vídeo dizendo o seguinte: se você quer ser psicanalista, lê Freud, vai fazer análise e quer praticar psicanálise, vai ler Lacan. Ela foi curta e grossa, objetiva. É a Nádia, né? Para quem não conhece, Ah, Nádia Paulo, eu amo. né? Ela mandou na lata. Quer ser psicanalista, vai ler Freud, fazer análise. Quer praticar psicanálise, vai ler Lacan e vai para a clínica. Então, para os dias atuais, eu penso que temos que sim conhecer essa clínica. É uma clínica profunda, inesgotável. Aliás, psicanálise é inesgotável. Esse assunto que a Soraya trouxe é um assunto que não dá para esgotar, não dá para a gente enxugar em uma aula. Eu acredito que outras oportunidades nós teremos de ouvi-la sobre outras abordagens dentro do real, né? Mas eu acredito que essa aula de hoje deu para nós uma clareada o que seja realmente o real, simbólico, imaginário. Deu uma clareada, não tipo um texto claro, mas uma clareada para a gente poder se situar, né? No nosso dia a dia, poder, pelo menos, não, agora sei porque que eu estou angustiado, né? Não estou conseguindo dar nomes a esse trem aqui que chegou aqui agora. Esse trem que a passagem não tem um fim. Então, eu penso que a proposta é essa caminhada, né, que a gente faz na psicanálise. Volta naquele texto, volta de novo nesse texto, né? Então, alguém quer tirar mais alguma dúvida com a Soraya sobre o real? Quer falar alguma coisa também? Quer trazer alguma coisa? Acho que a Eu Bernadette tenho, quer falar. eu tenho uma dúvida, né? No sentido, assim, da angústia ali. Se Uhum. ela, a ansiedade seria um sintoma da angústia. Se a ansiedade seria um sintoma da angústia? É, é uma proximidade com a angústia, né? A ansiedade eu também não consigo dar nome, nem sempre eu consigo dar nome, né? Para aquilo que se expressa no corpo. Porque a ansiedade é algo que invade e que eu falo através do corpo. Eu falo através desses sintomas, né? Que vai ser ataque cardíaco, boca seca. Muitas pessoas vão ter hipertensão, né? Ou elas vão desenvolver outros sintomas, elas vão somatizar aquele não dito, digamos assim, né? Então, eu diria que a ansiedade, ela faz parte do não dito, né? Que faz inscrição no corpo. Então, eu não consegui dizer. E eu preciso conviver com aquilo, com aquela emoção, com aquela descarga. Eu não consegui ainda colocar em palavras. Eu não diria nem que ela é uma angústia, né? A angústia, ela tá ali no campo do real. A ansiedade, eu tive contato com aquilo ali, mas eu ainda não consegui simbolizar. Ela está E muito aí, próxima a questões de piano, né? As questões de sim. pianos não realizadas, Não né? realizadas. Então eu falo com o corpo. Eu não É. falei com as palavras, mas o meu corpo disse. Porque a criança, ela é ansiosa pelo seio, ela é ansiosa pela face da mãe, e quando isso não é correspondido, segundo o Winnicott e a Clay,
eu vou ter fixações primitivas, né? Eu posso falar isso porque já atendi pacientes com estruturas bem arcaicas e que queria que o tempo passasse, queria que a semana passasse, queria que o mês acabasse, queria que o ano acabasse. Eu perguntava, mas por quê? Não, quero que o tempo passe. Não, não era ela. São vivências edípicas que não foram completas, como você trouxe aqui no começo, né? Não foram ali satisfeitas por esse bebê. Então, dizer que ansiedade e angústia é a mesma coisa, não é. São, Não, são distintas, né? muito difícil. Eu não consigo viver esse presente. A angústia não tem nada a ver com o presente. A angústia é aquela coisa tipo, que é isso aqui que eu não consigo, sei lá, pensar. E como a angústia ela está relacionada com o real, o tempo do real não é o tempo cronológico, então ele não tem presente, passado e futuro, né? E aí o real ele esbarra no inconsciente. O inconsciente também ele não obedece ao tempo cronológico, né? Porque toda vez que eu vou reviver aquela situação, eu vivo aqui e agora, né? Aquilo se atualiza em mim. Então a angústia ela está, né, relacionada ao real e não se manifesta, né, no tempo cronológico. Ela faz parte, né, do tempo lógico, né, desse tempo inconsciente aí. E ela tá aí junto com esse sujeito inconsciente. Então, É, poderia isso que dizer. Pode só falar. complementando aqui o que a senhora estava dizendo, que eu estava pensando aqui, por exemplo, não, é o seguinte, a senhora estava dizendo aqui do tempo cronológico e tal, e me parece que assim como o medo, a gente tem um objeto, a ansiedade, a gente está muito atrelada ao tempo cronológico, Sim, né? Então, assim, não tem como ser a mesma coisa, o semelhante à angústia, né? Por muito tempo eu achei que era a mesma coisa, porque eu não sabia reconhecer que era angústia. A partir do momento que você nomeia aquilo que você sente como angústia e se acostuma, né, como eu costumo dizer, oi angústia, tudo bem? Oi outra angústia, como é que vai, né? Tipo, quando você já começa a reconhecer aquelas angústias que você tem, que não só é uma, a gente começa a perceber que a gente é angustiado mesmo quando não tem ansiedade. sim. Então eu posso estar tranquilo aqui, ai, e essa angústia, E né? faz parte desse vazio, né? Dessa coisa Sim, que é estrutural, né? Faz parte de quem nós somos. E é isso. o que a gente vai conviver para o resto da vida. Faz parte da nossa subjetividade, né? E poderia dizer que a angústia seria transgeracional também? Angústia transgeracional. Eu, eu acho que eu não nomearia angústia como transgeracional, não. Porque, assim, o que é transgeracional também faz parte do inconsciente, né? Uhum. Eu trago isso para o campo do inconsciente. Mas a questão transgeracional é que, assim, eu vou recebendo essa informação do outro. Então, aí, André, eu vou te pedir ajuda aos universitários. Eu não sei se Mas está a, na angu- a constituição angústia, desse a, sujeito, a né? angústia não me traz uma informação. Não, Ela me convida a dialogar com ela. sim, Ela me convida, vem cá. O transgeracional não. ele já traz. Ele já traz, É, né? Eu tenho uma cultura que não faz parte desse métier atual. Eu tenho uma tendência musical que não faz parte desse métier atual. É transgeracional. É sim, aquilo que a psicologia vai dizer, as habilidades, né? Aquilo que o Jung vai dizer, né? As múltiplas potencialidade. potencialidades desse sujeito. Isso é transgeracional. Já a angústia não. É algo particular do sujeito. Sim, Eu É acho que dele, é é daquele. condição humana, né? É aquilo sim. ali. Peraí, mas essa angústia não é do seu ancestral? Não, aquela angústia era dele, era dele. Essa minha angústia é minha, ela é atual. Essa aqui é minha. Ela não é Não tem na- herdada, digamos assim, Ela né? não tem nada a ver com meu pai, minha mãe, isso aqui é meu. O que eu posso herdar do meu pai e minha mãe, é talvez uma neurose, É né? mais fácil é dar a ansiedade. É verdade.
né? Eu posso herdar, como diz aí os estudiosos de transgeracionais, uma neurose. O Lacan também vai falar de neurose que não era minha, né? Ele vai falar de uma neurose que não tem nada a ver comigo. Eu herdei desse outro. Achei legal quando o Lacan teve essa sacada, né? Nossa, a neurose não é dele, é do outro. Ele herdou. Então, como é que eu vou lidar com essa conta aqui? Agora, angústia não tem nada a ver com esse outro. É eu e eu. André, a gente pode dizer que o que nos torna humanos é a angústia? Olha, eu vou fazer das palavras dessa atriz a minha. A angústia diz que eu estou vivo. Foi Fernanda Montenegro, acho que ela trouxe É, isso, né? a angústia diz que você está vivo. Então, se está vivo, está angustiado. Eu acho que não tem o ser humano, acho que só o bebê que goza por inteiro, né? Sendo O, manuseado o corpinho, que ainda não o, sente angústia. E ele o, vai sentir angústia a partir do momento que ele deixa de ser, que ele precisa, né, o Freud vai piorar se mais virar. ainda. Freud vai dizer que no momento que a gente se tornou civilizado, nos tornamos angustiados. Sim, Eu não sei, o que vem em mente é o seguinte: a partir do momento que o bebê. É que o bebê ele não, ele ainda está na fase da indiferenciação, ele não sabe o que que é ele, e o que que é o outro. Então ele não está angustiado. Ele ainda não sabe que ele é um humano, vamos dizer assim. Ele é só um pedaço de carne, de isso, pele, não porque, sei. porque ele não consegue se diferenciar, ele não consegue também. A mãe adivinha tudo por ele, E aí, né? quando ele se diferencia, aí vem a tal da angústia, e aí ele, não, eu sou ser humano. É o que torna ele humano, ou melhor, é o que faz ele o que torna ele humano. Eu acho que é a angústia A, que torna a gente a humano. angústia me convida a me responsabilizar por mim. Tirar o outro desse lugar. É isso que me deixa mais angustiado. Tirar esse outro de que ele sabe o que eu desejo, o que eu penso. Isso é muito angustiante. Mas sabe uma coisa que me deixa mais angustiada? Isso é uma angústia minha, eu vou compartilhar com vocês, e que, assim, dentro do meu processo de análise, né, eu fico pensando muito nisso. O quanto tempo da nossa vida a gente coloca o outro no papel principal e a gente como mero coadjuvante na nossa própria vida. Quando a gente quer que esse outro saiba e decida por mim. E eu vivo aonde? Eu sou sempre secundário, eu não consigo, sabe? Isso é uma coisa que me deixa angustiada. Por que que a gente é, é, segue esse papel de que o outro precisa viver a minha vida, se a vida é E, minha? e é nesse ponto aí que o Lacan fala. Ele não está em análise ainda. Ele vai estar em análise quando eu destituo esse outro e, Desse entro, lugar. e eu me insiro na minha neurose. O Lacan fala, agora sim a análise começou. Gente, o cara tá ali toda semana, tá em transferência, tá pagando. Não, Lacan, não. Você tá pagando sua análise, você tá pagando a conta do outro. Sim. A A Lacan gente fala, a gente Essa questão paga, de pagar a conta, gente, olha, é uma coisa, outra coisa que me deixa extremamente angustiada, do pagar a né? conta. Eu tô Porque às pagando a vezes a conta gente do outro. paga, sabe, com tanta coisa, que você, quando você se percebe pagando, querendo pagar a conta que não é sua, você fica, gente, E eu há tô um gozo inadimplente a ali. minha vida toda. Há um gozo ali pagar a conta do outro, né? Sim, E o Lacan fala, acho bonito do Lacan, fala, Lacan, olha só, o analista sabe que ele não está em análise, ele vem para análise, ele não está em análise. sim, A Lacan fala, a análise vai começar quando eu tiro esse outro de cena e eu entro em cena, ou seja, se insere na sua neurose. Ali sim começa a angústia dele. É você se haver com a sua dívida, não dos seus pais, irmãos. E Lacan fala, agora sim a análise começa. Gente, quando você entende isso, Lacan, você fala, meu Deus, então fiz tudo errado em análise. Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, gente, a análise estava sendo narcísica para mim. Estava sendo narcísica. Porque o cara chega assim, não, ele não está em análise, ele está vindo para análise. Ele tem transferência, ele está pagando ali, mas não está pagando a conta, ele está pagando a conta do outro, está dando gozo para esse outro. Olha que coisa, eu estou fazendo esse outro gozar no meu dinheiro, que o dinheiro que estou dando, vou dando para ele. Lacan fala, não, ele não está em análise.
Ele vai estar em análise quando ele fala assim: olha só, toda essa bagunça aqui que o Freud diz é culpa minha. Sou eu responsável por toda essa bagunça aqui, sou eu. Aqui o Freud fala assim: nesse caos aí que você está reclamando, qual é a sua participação? É o que Lacan 100%. fala. É o que Lacan fala: você vai se inserir ou não vai se inserir na sua neurose? É. Né? E, Será Fábio, será que esse momento não é aquele que você olha à sua volta e fala, por que que eu estou fazendo essas coisas? Por que eu tô agindo assim? Por que que eu estou fazendo isso? Eu gosto do que eu faço, eu não gosto do que eu faço. Eu gosto de conviver com essas pessoas, eu não gosto de conviver com essas pessoas. Por que eu estou aqui? sim. Ô, hora do capeta! É, fala É isso, os uma hora muitos difícil. apalácio, Fábio. Não, muito paciente fala essa palavra. Ô, hora do capeta. É Desculpa, uma... é complicado. É, Sim. mas é um complicado gostoso. É, depois que você passa dessa fase de complicação, né, que você se vê, Pois porque é. você está se vendo ali, aí você se vê num lugar que você pensa assim, ah, eu achei que eu fosse isso aqui, eu não sou isso aqui, eu sou isso Eu tô, aqui. eu tô pensando que eles são responsáveis, mas eu que causei tudo isso aqui. Suas certezas desaparecem. Eu que É. autorizei para eles fazerem isso comigo. E Aí você você fala, meio que se sente assim, voando, né? Voando num vazio, ali flutuando, meio que sem saber para onde vai, até você se localizar em algum lugar e seguir. aí o Lacan Mas fala, é, agora sim a análise começou. E às vezes essa análise vai começar depois de 3, 4 ou 5 anos. Lacan fala, agora a análise começou. Eu me lembro de um colega meu chamado Alexandre Simões, que a paciente dele falava sobre a compulsão por compras. E um dia ela falou assim: sair do Brasil, ir para Beverly Hills, comprar bolsas e sapato, contas a pagar. Ele, oi? Peraí, volta aqui. O que você quer pagar para apagar? Ele falou, ali começou a análise dela. Ela estava ali toda semana pagando uma analista. A análise dela começou depois de 3 anos, gente. olha não, Pessoal, vou gente. pedir licença a vocês, eu vou ter que sair agora. Gente, Mas vamos tirar uma falando foto para sobre. mim colocar no Instagram esse momento. Na última vez que teve aula, eu não tirei uma foto. Quem puder tirar uma foto, eu peço para o Fábio e a Paty aparecer. Quem puder tirar uma foto aí que eu quero Ah, colocar esse quem puder registro. tirar, gente. Eu tô no computador, então não consigo. Sei Quem que, puder tirar uma. Bernadette, deixa eu ver sua face, menina. Mostra a face pra gente. A Paty também. Cadê a Paty? Cadê esse povo, gente? Tá tão frio assim que não quer mostrar o Até rosto? agora? Cadê a Bernadette, gente? Ah, Cadê a apareceu. Paty? Cadê a Só para tirar Paty? uma foto pro Anderson poder ir. chama a Santana aí, a minha xará. Cadê? Cadê ela? Ela já foi embora já. Ah, Não tá nem vendo. Quem puder tirar uma foto aí para me colocar no grupo, tá, gente? É, Olha a Paty eu aí. vou ver. Olha aí. Olha aí a Paty aí. Oi, Pati. oi? Alguém pode tirar uma foto aí, Quem gente? pode tirar foto, gente, por favor? Eu fiz aqui. Ai, Fez. que bom. Fez. Coloca lá no, Obrigada. coloca lá no grupo. Gente, mais alguma dúvida para a gente encerrar? Vocês querem falar, fazer alguma consideração? Tirar uma dúvida aqui com a Soraya? Alguma coisa a mais? Não? Então Terei. não. Tranquilo, né, gente? Ninguém aqui está angustiado, tá todo mundo aqui na. Tranquilo, tranquilo não, né? Mas por hoje. Nada Sabe quando tranquilo, vou ter pesadelos profundamente à noite? angustiante e perturbador. Mas isso é bom, isso é bom. Muito Eu Ninguém bom. tenho tá. que assistir isso mais umas 2 ou 3 vezes de novo para poder saber o que diabos eu estou fazendo aqui. Vamos falar logo o português curto e grosso. Não, mas isso é muito bom, gente, é muito bom. Assim, é aquilo que eu falei. Quando a gente fala sobre o real, simbólico, imaginário, ele vai começar lá no seminário 1 e ele vai terminar no 27. É a obra toda de Lacan.
Então, assim, a gente trouxe aqui, né, fez um en passant, né, trouxe algumas coisas, alguns conceitos, mas é um tema bastante amplo, que não se esgota, porque, assim, a gente não se esgota, né, a gente está sempre sendo, o inconsciente ele é atualizado, né, conforme o tempo, então a gente sempre tá aí trazendo coisas novas, mas eu agradeço a vocês terem ficado, né, a terem comparecido aqui à aula. Muito obrigada. Eu preparei assim com muita dedicação, né? Lacan ele é bastante complexo. Eu tento trazer de uma forma que vocês consigam compreender, né? Que é a forma que eu estudo, que eu aprendo, né, tentando trazer isso para um contexto que é nosso, né, do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. André, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade. Eu me sinto honrado Obrigada. em aprender Lacan com você, tá? Não quer dizer não desmerecendo outros mestres, mas é aquilo que eu falo, né? Não há o porquê falar lacanês para quem não sabe lacanês, né? Eu Ou acho que se você dificultar, né, o Lacan. dificultar, né? Então, eu acho que se você puder passar de uma maneira que esse outro venha poder captar essa transmissão desse saber, né? Claro, não sei se muitos aqui vão conseguir dormir hoje, né? Espero que consigam dormir. Mas se ficarem angustiados, gente, olha, tem a madrugada aí para filosofar sozinho. Pode mandar um áudio para a Soraya. Olha, Soraya, estou aqui pensando na aula. Fique à vontade, mande áudio para ela, não para mim, tá, gente? Para Para ele ela. também, para ele também. Uma Tá? passagem Vai para ele ser para esses para Montes ele. Apalaches, que ele tanto fala nesses Montes Apalaches, eu vou dar de presente uma passagem para ele para lá. E Gente, falando nesse lugar. muito obrigado, tá, pela presença de vocês, por estar aqui aprendendo, né, mais um pouco dessa clínica rica e profunda. Eu agradeço de verdade a Soraya. Para quem não sabe, tem acompanhado o percurso dela. Ela está aí desejosa que a análise aconteça. Uma das coisas que eu admiro no aluno é quando eu vejo desejo e tesão pela clínica. Ela chegou aqui ontem. Então, eu tenho acompanhado nos bastidores o esforço dela, a dedicação, e para mim tem sido rico. A gente sempre faz trocas quando a gente pode, conversando com o outro. Tem coisas que eu aprendo com ela que fala, caramba, isso aqui eu não vi na psicanálise, isso aqui eu não vi na teologia, mas tem sido um aprendizado muito grande. Eu me sinto não somente eu, mas eu também gostaria que você tivesse esse mesmo sentimento. Eu me sinto agraciado tê-la na nossa escola como professora dessa cadeira, que é a cadeira lacaniana. Então, muito obrigado, Soraya, tá bom? Eu Agradeço, acredito obrigada. que iremos ser muito, muito mais enriquecidos ao longo do nosso percurso aqui. Eu acredito também que quando tivermos nosso espaço físico, acredito que muitos alunos serão também enriquecidos. E eu espero que os alunos que moram longe, como a Paty, o Fábio e o Anderson, venham um dia no Isabela Rio de também. Janeiro, a Isabela Borges, venham um dia, e a Bernadette conhecer a Soraya face a face, né? Conhecer, gente, tá? Não é para vocês ficar aí pegando ela e dando tour pelo Rio de Janeiro, não. Pode acontecer outro tipo de transmissão, tá bom? Não, Mas não vamos dar um tour também, a gente pode fazer um passeio. estou dizendo, tá? Esses colunas inconscientes é delicado, gente. Gente, muito obrigado pela presença de Obrigada. vocês e daqui a pouco eu vou colocar para vocês essa videoaula gravada para vocês se angustiarem mais ainda, tá bom? E qualquer dúvida, pergunte a ela. Soraya, o que é isso aqui que você falou que eu não entendi? Fique à vontade, tá bom, gente linda? Então, até a próxima videoaula, gente linda. Beijo, Obrigado, gente. gente. Boa Obrigado. noite a Obrigada. todos e Boa obrigado. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.